diáconos não são relevantes para a igreja tão somente porque eles participam, exercem atividades voltadas para as questões administrativas de cunho logístico. Não. Eles são relevantes, primeiro, porque eles são membros do corpo de Cristo, fazem parte do corpo, fazem parte da igreja. Em segundo lugar, os diáconos são responsáveis por toda a gestão dos relacionamentos sociais na igreja, e isso é muito relevante. Uma das coisas mais complicadas nos nossos dias são justamente as relações sociais, e os diáconos desenvolvem esse trabalho com excelência. Os diáconos não são contados nos dons ministeriais descritos por Paulo na carta aos Efésios, mas não é porque eles não têm relevância, é porque ser diácono não é um dom ministerial, é um dom de serviço. Na verdade, não obstante, no meu caso, ter sido presbítero, evangelista e pastor, todos nós somos diáconos. Que nós entendamos a diaconia e que nós sejamos os mais excelentes diáconos, não somente aqueles que foram separados para o diaconato, mas que todos nós sejamos os mais excelentes diáconos para a glória do nome de Jesus. Queridos, na aula de hoje vamos estudar a lição de número 6, do dia 13 de agosto de 2023. O título da nossa lição é As qualidades pessoais essenciais para os diáconos. Como nós já estamos vendo durante esse trimestre, Paulo escreve essa primeira carta a Timóteo para ensiná-lo o ofício pastoral, mas também para orientá-lo na instituição de líderes para a igreja, para que ele tivesse um conhecimento, um subsídio, a fim de trabalhar toda a área de liderança da igreja. E hoje nós vamos tratar em relação aos diáconos. O texto principal da nossa lição está em 1 Timóteo, capítulo 3, e versículo 8, que nos diz o seguinte: da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância. Paulo está dando orientações aqui, a gente vai perceber durante esta aula que as orientações que ele dá para Timóteo em relação aos diáconos são orientações semelhantes às orientações que ele dá também para a instituição de presbíteros, de líderes da igreja. Resumo da lição: servir a Deus é um privilégio e uma responsabilidade. Servir a Deus é um privilégio, mas é também uma responsabilidade, é nos voltar para o serviço. O texto bíblico da nossa lição está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 8 ao 13. Da mesma sorte, deixa eu enquadrar direitinho para aparecer aí na sua tela de forma correta. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. São orientações gerais e nós vamos perceber de forma detalhada algumas coisas muito importantes que Paulo trata aqui nesse texto que lemos. Primeiro ponto da nossa lição, o nosso escritor vai tratar sobre o ministério diaconal e vai deixar claro para a gente que os primeiros diáconos foram instituídos em Jerusalém, na igreja liderada pelos apóstolos, sob a direção de Tiago, irmão de Jesus. Nós vamos entender por que os diáconos surgiram, e eles surgiram por causa da necessidade
de alinhamento, de ajustamento dessas questões, como eu disse agora há pouco na abertura da aula, dessas questões de relações sociais na igreja. As viúvas estavam ficando desprezadas, havia uma necessidade, os apóstolos entenderam que não podiam se afastar da palavra e das orações, e então eles são escolhidos. E quando a gente lê Atos, capítulo de número 2, né? Capítulo 1, capítulo 2, Atos 15, das 3 citações aqui, agora me confundiu a mente toda. Vamos lá, Atos, livro de Atos, nós temos 3 referências aqui, Atos capítulo 6, eu estava lendo aqui Atos 1, mas é capítulo 6, do versículo 1 ao 6. É isso aí. Atos capítulo 6, do versículo 1 ao 6. Porque eu olhei, eu lembrava que era Atos 6 e vi a referência aqui, mas eu que enxerguei errado. A primeira referência que está aí nesse texto, Atos capítulo 6, do versículo 1 ao 6. Houve uma murmuração, porque as viúvas estavam ficando desprezadas, ou seja, havia uma necessidade, e diante desta necessidade, os líderes da igreja então decidiram, dizendo, nós não podemos nos afastar da palavra, das orações, nós precisamos escolher homens cheios do Espírito Santo, homens cheios de sabedoria. Então perceba que a escolha dos diáconos obedeceu a alguns crivos muito importantes e muito relevantes, porque não eram só serviçais para a igreja, eram homens que iriam prestar uma assistência promovendo um ajuste nas relações sociais da igreja primitiva, algo que estava acontecendo naqueles dias. Um duplo ministério. Nosso escritor, ele vai, diante de algumas falas aqui, que você, professor de escola dominical, vai estudar a lição, vai tratar disso na classe com seus alunos com um tempo maior, você que é o aluno também vai estudar, e vai perceber que ele fala do exercício ministerial. E ele vai dizer, a síntese é, tanto o presbítero quanto o diácono são servos, diáconos, no sentido comum do termo. Contudo, o primeiro, que são os presbíteros, servem à palavra. E o segundo, que são os diáconos, servem às mesas. Como eu disse aqui também na abertura, né, da nossa aula, todos nós somos diáconos. O diácono não é um dom ministerial, é um dom de serviço. E todos nós precisamos servir. Na prática, no contexto da igreja primitiva, nós já estudamos na aula passada sobre presbíteros, que é a palavra presbíteros do grego, quer dizer aquele que preside. Então, os líderes da igreja não podiam se afastar da palavra, se afastar das orações, e eles precisavam resolver um problema social. Mas tanto diáconos como presbíteros são servos do Senhor Jesus para servir a sua igreja. Por isso, esse segundo ponto, um duplo ministério. Terceiro ponto, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor.
E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Terceiro ponto, bispos e diáconos. O nosso escritor diz que, como já vimos, Paulo instituiu presbíteros nas diversas igrejas que fundou em suas viagens missionárias. Paulo não era só um evangelista, só um missionário. Paulo era um plantador de igreja, que instituía, que estabelecia, pela sua sabedoria também, pela capacidade administrativa que Paulo tinha. Então, as igrejas, as comunidades de fé da igreja primitiva foram intensamente abençoadas pela vida do apóstolo Paulo. Então, ele instituiu aí não só a igreja, mas ele também instituiu o ministério da igreja, treinou obreiros, principalmente nos casos de Timóteo e Tito, que são os casos que nós estamos estudando nesse trimestre, e o nosso comentarista diz que os ministérios locais foram constituídos por bispos ou presbíteros, responsáveis por dirigir e ensinar a igreja, e por diáconos, auxiliares para as questões administrativas ou temporais, conforme a necessidade de cada igreja. Então nós percebemos que Paulo tinha esse cuidado, tinha essa preocupação, porque a igreja é o corpo de Cristo, mas a igreja é também uma instituição que precisa ser cuidada, gerida, que precisa ser bem administrada para que a gente não tenha problema nas questões eclesiásticas. Segundo ponto da nossa lição, as qualificações dos diáconos. E o nosso escritor vai falar de forma muito interessante, muito própria, sobre diferenças determinantes. Quais são as diferenças determinantes entre os presbíteros e os diáconos? Olha aí na sua tela, ó, entre as qualificações dos presbíteros, que eram os pastores locais, e os diáconos, há uma diferença determinante. Qual é ela? A aptidão para ensinar, que só é exigida dos presbíteros ou dos bispos. O presbítero ou os bispos, na prática, no pentecostalismo, principalmente tradicional, nós não temos a figura do bispo, mas nada obsta que tenha, porque o bispo ele é um supervisor, já que lá na igreja primitiva o presbítero também era supervisor, mas já que o presbítero perdeu esse contexto de ser o supervisor, o bispo hoje é um supervisor de pastores, digamos assim. Mas do bispo, que é o mesmo presbítero, que era o mesmo presbítero lá na igreja neotestamentária, era exigido que ele ensinasse. Então, hoje, o presbítero precisa entender que ele tem que ter essa capacidade de ensinar a igreja, ele tem que ter vocação para o ensino, sobretudo, preparação para ensinar, como estudamos na lição da semana passada. Segundo parágrafo do segundo ponto, da mesma sorte,
nosso escritor deixa claro para a gente que, ao começar a sessão relativa aos diáconos com a expressão da mesma sorte, Paulo indica que o padrão que se espera deles, dos diáconos, é semelhante ao dos presbíteros, ou seja, a honestidade refere-se ao estrito cumprimento de suas responsabilidades e deveres em todos os âmbitos. Para Deus, e para minha visão também, não existe essa. É claro que a visão hierarquizada, ela é algo importante para a sociedade. Ela é importante para a sociedade, a fim de ajustar a sociedade. Porém, diante de Deus, todos têm o mesmo valor. As responsabilidades são diferentes, as nossas responsabilidades, porque as responsabilidades estão ligadas diretamente ao chamado individual de Deus para a nossa vida. Diante de Deus, precisamos ter a mesma responsabilidade, o mesmo comprometimento e fazer aquilo que Deus nos chamou. E quando Paulo fala dos presbíteros, depois ele usa o termo da mesma sorte para se referir aos diáconos, é isso que ele quer deixar claro. Terceiro parágrafo do segundo ponto, completando o rol. Paulo, diante de algumas coisas que ele já havia falado, ele diz ainda, assim como os presbíteros, os diáconos deveriam ser vigilantes em matéria de dinheiro, afastando-se da cobiça. E aí o nosso comentarista diz que contentamento e moderação são fundamentais para nos livrar de toda ambição ou desejo imoderado por bens ou riquezas. Nós sabemos que o dinheiro é necessário à nossa sobrevivência, não é pecado gostar de dinheiro, é pecado amar o dinheiro. Mas aqui a gente vai perceber que Paulo, ele deixa claramente uma restrição e uma recomendação para que tanto o presbítero quanto o diácono, ou seja, a liderança da igreja, não seja uma liderança direcionada pela avareza. Outra recomendação semelhante à dos presbíteros diz respeito à vida conjugal e à liderança familiar. A família é extremamente importante, é a nossa base. Então, assim como os presbíteros, os diáconos também precisavam cuidar da sua casa. Outra coisa importante é que Paulo incluiu aos diáconos a recomendação de guardarem o ministério da fé em uma pura consciência. Devem estar convictos de sua salvação em Cristo e não terem nenhuma culpa que possa lhes abalar a fé. Somente homens, diz o nosso escritor, que tenham todas essas qualificações e forem primeiros provados e testados como irrepreensíveis, poderão ser ordenados a um importante ministério diaconal. Aqui nós vemos uma tratativa do apóstolo Paulo dando princípios, dando prescrições no que se refere à fé e à salvação dos diáconos. A convicção da fé e a convicção da salvação destes homens. Então, nós não podemos considerar os diáconos como uma função de só menos importância, porque pelas prescrições que nós temos, nós percebemos e entendemos que a função deles é diferente. Entendemos que eles têm uma responsabilidade diferente, não é nem menor, é uma responsabilidade diferente no contexto de vida eclesiástica, mas são extremamente relevantes para o desenvolvimento, o crescimento e para a ação da igreja como agência do reino de Deus. Terceiro e último ponto, a referência às mulheres. Aí o nosso comentarista, o nosso escritor, deixa uma pergunta. Diaconisas, por que ele deixa essa pergunta? Porque Paulo usa a expressão da mesma sorte para os diáconos
e ele usa essa expressão em 1 Timóteo capítulo 3, no versículo 8. Aí depois ele vai usar a mesma expressão, da mesma sorte as mulheres. E aí o nosso escritor vai falar diante de várias coisas aqui que isso tem levado muitas pessoas a pensarem se havia na igreja primitiva a instituição de diaconisas, enfim, mas ao que tudo indica não havia, e ele vai mostrar aqui também, no decorrer dessa explicação, que Paulo usa a palavra diáconos para se referir ao seu próprio ministério e aos cooperadores. No mesmo sentido, é feita referência a Febe, razão que a estrutura do texto não é suficiente para afirmar que se tratava de uma mulher ordenada ao ministério. Enfim, a palavra diácono, Paulo vai usar para falar do serviço como um todo. Então, biblicamente falando, embora, como eu já disse aqui, me parece que nas 2 aulas anteriores, no ministério de Jesus as mulheres cooperaram muito. Aliás, não foi algumas aulas anteriores, foi na lição de número 4. Lição de número 4. No ministério de Jesus, as mulheres cooperaram muito. No ministério de Paulo também elas cooperaram muito. Mas é preciso compreender que a igreja primitiva estava numa sociedade patriarcal. E não havia ali, embora, por exemplo, Áquila e Priscila, Paulo, ao que tudo indica, quem realmente era líder ali do casal era Priscila. Ao que tudo indica, os estudiosos têm um consenso nesse quesito, mas a igreja estava numa sociedade patriarcal. Então as mulheres tinham as suas restrições naquela sociedade. Lembrando que, e a igreja estava na sociedade, não é? Lembrando que, como eu já falei aqui, principalmente na lição de número 4, as mulheres sempre foram muito importantes para Deus e para todo o ministério de Jesus e de Paulo, enfim. As esposas dos diáconos, ao que tudo indica, 1 Timóteo capítulo 3 e versículo 11, quando Paulo fala também às mulheres, o nosso escritor vai citar aqui os termos gregos que Paulo utiliza, ao que tudo indica, ele está tratando das mulheres dos diáconos. Independentemente da convicção se ele estava ou não tratando das esposas dos diáconos, nós sabemos que a esposa participa com a gente do ministério. Não há como ter um ministério saudável e efetivo se a esposa não estiver envolvida com a gente. Não é só nos apoiar, é realmente estiver envolvida no nosso ministério. Assim sendo, nós encerramos a nossa aula de número 6, onde nós tratamos aí sobre as prescrições que Paulo dá a Timóteo para a escolha diaconal. Que Deus abençoe a cada um de nós e que nós sejamos verdadeiros diáconos da igreja do Senhor. Não deixe só a cargo dos diáconos separados ao serviço diaconal da sua congregação aquilo que você pode fazer. Está na sua frente, tem algo que você enxergou, se Deus te permitiu ver, é porque Ele quer que você resolva. Que todos sejamos diáconos para a glória do nome de Jesus. Deus te abençoe, grande abraço e até a semana que vem, em nome de Jesus.